Olá pessoal, vamos dar início agora à resolução de mais uma atividade do dia 22/10, certo? Sobre expressões numéricas. Tem as videoaulas para vocês assistirem. Lá a primeira questão era para vocês digitarem, certo? Só a resposta aqui embaixo. Então a primeira questão diz o seguinte: calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Letra A, 81 mais menos 20 vezes 4. Vamos aqui para outra tela que fica melhor de ver. Pronto, aqui fica melhor de vocês visualizarem a resolução. Como a gente já viu, a gente primeiro tenta eliminar os parênteses, certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Faço 20 vezes 4. Só que o 20 aqui é negativo, né? Então eu faço o jogo de sinal. Menos vezes mais dá menos, certo? Então 20 vezes 4 dá 80, certo? 80. Só que negativo, né? Porque aqui tem um sinal negativo. Então menos vezes mais dá menos. Então fica menos 80. Certo? Aí repito aqui 81. Então fazendo agora aqui essa soma, faço o jogo de sinal. Menos vezes mais, ou mais vezes menos, vai dar menos. Então fica 81 menos 80. Não, 81 menos 80. Isso. Então 81 menos 80 vai dar 1. Então a resposta seria 1. Letra B. Vamos eliminar os parênteses. Perceba que são dois valores negativos. Menos vezes menos dá mais. Então 4 vezes 7 dá 28. Né? Repito o menos 30. Então 28 menos 30. Como o valor aqui temos aqui o 30 numericamente ele é maior do que o 28, né? Só o 30, certo? Então é só uma dicasinha. Então como você sempre, quando tem o valor negativo, sempre vai ser menor que o número positivo, né? Mas só que aqui você considera só o valor positivo. Então 30 é maior do que 28, logo eu conservo o sinal do maior, que vai ser menos. Então fazendo 28 para 30 vai dar 2. Então 28 para 30 menos 2, certo? Então conservo o sinal do maior. É como se eu tivesse aquela história da dívida. Estou devendo R$30, chego com 28, vou ficar ainda devendo 2, certo? Então a resposta seria menos 2. Letra C. Vou aqui primeiramente para os parênteses. Então, menos 6 vezes 3 dá menos 18. Porque menos vezes mais dá menos, certo? Então, menos 18. Repito o restante, que é menos 23 menos e o valor daqui, que é menos 18. Então, faço agora o jogo de sinal. Repito o menos 23 e faço o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então, fica mais 18, certo? Fazendo agora essa operação, menos 23 mais 18 dá menos 5, certo? Então, você pode imaginar assim, 18 para 23, né? 5, certo? Então, fica menos 5, certo? Conserva sempre o valor aqui, ó. Conserva o sinal aqui do maior, certo? Que é maior. Quando eu falo maior, eu estou me referindo só ao valor numérico aqui, que é 23, certo? Mas esse valor aqui não é maior do que 18. Por quê? Porque aqui é um valor negativo, certo? Então, 18 para 23 fica menos 5. Pessoal, coloquei aqui a sequência aqui correta do que você deve efetuar em expressões numéricas para vocês se lembrarem. Então, sempre eu resolvo primeiro quem está em parênteses, certo? Como está aqui, ó, entre parênteses. Parênteses é isso aqui, ó. Essas duas barrinhas aqui. E depois o que está entre colchete, certo? E depois o que está entre chaves. Colchete é esse aqui, ó, essa barrinha aqui, ó. Depois certo? É chamado de colchete. E as chaves
esse outro símbolo aqui, ó, certo? Então eu sempre sigo essa ordem. Primeiro parênteses, eu resolvo, depois colchetes, depois chaves. Aí depois potenciação e radiciação. Potenciação você já sabe, né, que são as potências. Aqui a potência. Depois a radiciação, né, que é as raízes. Depois multiplicação e divisão. Depois adição ou subtração, certo? Então você segue sempre essa ordem aqui, ok? Isso aqui é só um exemplo, certo? Vocês tentem fazer aí se vocês quiserem no caderno de vocês. Perceba que seguem sempre essa ordem. Primeiro os parênteses, depois os colchetes, certo? Depois as chaves. E assim vai, não, até eliminar tudo. Por último aqui é as chaves. Então, segunda questão. Segunda questão. Calcule o valor de n quando n for igual a 2 vezes 7 mais 5 vezes menos 2. Então, basta você efetuar, né, essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14, aí repete o sinal de mais, 5 vezes menos 2 dá menos 10, porque mais vezes menos dá menos, certo? Aí eu faço aqui o jogozinho de sinal, 14 mais menos 10, mais vezes menos dá menos, então fica 14 menos 10, que dá 4. Letra B, é igual a n igual a menos 6 vezes menos 3 mais 2 vezes menos 6. Então, faço o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, então 6 vezes 3 dá 18, aí mais vezes menos dá menos, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Então, fazendo aqui agora essa subtração, 18 menos 12 dá 6. Eu poderia fazer 12 para 16, só para ficar fácil de efetuar, né, de memorizar, fazer mentalmente, né? Então, se eu tenho 12 para chegar em 18, vai ser 6, né? Então, letra C. N igual a 3 vezes 8 menos 7 vezes menos 7. Aquela mesma história. 3 vezes 8, 24. Menos vezes menos dá mais. 7 vezes 7 dá 49, certo? Então, fazendo a soma 24 mais 49 dá 73. Aqui no formulário, pessoal, bastava vocês escreverem embaixo a solução, certo? Resposta. Segunda questão está aqui, ó, a resposta. Bastava vocês digitarem do jeito que está aqui, ó. Resposta, letra A, 4. Letra B, 6. Letra C, 73. Certo? Era assim. Terceira questão. Considere dois números inteiros A e B consecutivos, ou seja, um depois do outro, e positivos. Qual das expressões a seguir corresponde necessariamente a um número par? Ó, A e B são dois números consecutivos, certo? Ou seja, é um após o outro. É tipo assim, uma sequência 1 mais 2, né? Ou então 5 mais 6, certo? 5 mais 6 não, 5 e 6, 7 e 8. Pode ser qualquer número, certo? Quando eu falo A e B, eu estou me referindo a qualquer número, certo? Só que eles estão consecutivamente, certo? É um depois do outro. Aí a letra A. Se eu colocasse 1 mais 2, né? Consecutivo, 1 mais 2 daria 3, ou seja, não daria um número par, né? Então, se você fizer esse teste aqui, ó, 1 mais, aí como são A e B são números consecutivos, fizesse 1 e 2 aqui, 1 vezes 2 dá 2, né? Aí 2 mais 1 daria 3, ou seja, não é essa resposta. Então vamos pular logo para a resposta e explicar aqui. Ó, a alternativa correta seria a letra E. Por quê?
Ó, note que a soma de dois números consecutivos sempre será um número ímpar, né? Sempre será. Por quê? Ó, se você fizer um teste, 1 mais 2 vai dar 3. Aí 3 mais 4 vai dar 7, né? Sempre vai ser um número ímpar, certo? A soma de dois números consecutivos. Aí se eu somo com 1, um número ímpar com 1 sempre vai dar um número par, né? Se colocasse aqui no lugar do A, colocasse um 2 e aqui o meu 3, daria 5, né? A soma, aí 5 mais 1, 6. Ou seja, sempre ou seja, a resposta é a letra E porque vai dar um número par aqui, certo? Então, sempre que eu colocar aqui dois números consecutivos mais um, vai dar um número par. Ok? Então, a resposta, qual das expressões a seguir corresponde necessariamente ao número par? Vai ser a letra E. Quarta questão. Um número inteiro x, tal que x é igual a 2 elevado a 10 mais menos 2 elevado a 10 menos 2 elevado a 10, qual é o valor de x? Qual é o valor de x e qual é a raiz quadrada do número x? Então, ó, perceba que esse número aqui vai dar positivo, certo? Vai dar 1024. Se você fizer na calculadora, fizer 2 elevado a 10, vai dar 1024. Aí aqui vai dar 1024, só que negativo, né? Então, esse número aqui com esse aqui, ó, elimina, né? Porque eu faço subtração. Esse menos esse aqui. Aí vai dar zero. Aí fica só esse valor aqui, ó, menos 2 elevado a 10. Então, menos 2 elevado a 10 vai dar 1024, certo? Por que dá positivo? Porque está entre parênteses. Esse aqui dá negativo, ó, porque esse número dá positivo, só que tem um sinal aqui, ó, fora. Só que esse aqui dá positivo porque está entre parênteses. É tudo elevado a 10. E 10 é um número par. Qualquer número negativo aqui, a gente já viu isso. Se tem um símbolo negativo aqui, entre parênteses, elevado a número par, vai dar positivo. Então dá 1024. Aí a raiz quadrada de 1024 é 32. Então a resposta seria isso. Qual o valor de x? 1024. E a raiz quadrada de x seria 32. Então, na quarta questão, você marcaria no formulário esse primeiro item, 1024, raiz quadrada de x igual a 32. Aí você confere aí na calculadora do seu celular, é só colocar o raiz de 1024, você vai ver que é 32, certo? Quinta questão, um número inteiro y é expresso por essa expressão aqui, né, que é menos 1 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3, tudo elevado ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, né? Dividido, esses dois pontinhos quer dizer dividido, por menos 4 elevado ao cubo, né? Ou A3, tanto vai falar ao cubo como A3. Então, qual é o número inteiro oposto do quadrado de y? Qual é o número inteiro oposto do quadrado de y? Então, eu vou querer um número inteiro, certo? Oposto ao quadrado de y. Então, eu vou descobrir quem é y. Y é igual a essa expressão aqui. Então, como a gente já viu no começo, a gente tem que primeiramente eliminar esses parênteses, certo? Depois, a gente vai para os colchetes. Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 7 é menos 1, porque o 7 é ímpar, certo? Então, vai ficar menos 1. Aí 2 elevado ao cubo vai dar 8. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora eliminei os parênteses. Fica agora aqui só os colchetes, certo? Que é colchete. Não sei se eu falei chaves, foi? Mas não é chave não. Esse aqui é colchete, certo? Esse símbolo aqui é um colchete. A chave, como a gente já viu lá, a gente viu no começo da aula, da resolução, a chave é assim, ó. Deixa eu ver se faz aqui. Ó.
Ó, esse símbolo aqui, certo? A chave é esse símbolo aqui, ok? Pronto. Então, aí menos 4 elevado ao cubo é menos 64, tá? Aqui, como a potência é ímpar, certo? Por isso que dá negativo. Se fosse um número, a potência fosse par, o número daria um número positivo, certo? Então agora voltando aqui para os colchetes. Então, menos 1 vezes 8, né, dá menos 8. Aí fica menos 8 ao quadrado. Então, como é ao quadrado, 2 é um número par, então fica 8 ao quadrado fica 64, né? Porque 8 vezes 8, 64, né? Vocês entenderam, né? O jogozinho de sinal aqui dentro fica só menos. Quando eu faço aqui menos 1 vezes 8, fica menos 8. Só que menos vezes menos dá mais, por isso que fica o 8 ao quadrado, fica 64 positivo. Então, 64 dividido por menos 64, repito aqui esse 64, vai dar igual a menos 1, certo? Ok? Porque a divisão aqui, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, menos por mais dá negativo, dá menos. Fica menos 1. Só que a questão que é qual o número... Pronto, encontramos o valor de y, certo? Então, qual o número inteiro oposto do quadrado de y? Eu chamei esse número de n, certo? Então, aqui é o quadrado, ó. Qual o número inteiro oposto do quadrado de y? Eu coloquei y ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Logo, o oposto de 1... Pronto, vai dar 1. Aí o oposto de 1 é menos 1. Então, a resposta seria menos 1, certo? Então, y é igual a menos 1 e a resposta aqui para esse número que a questão quer, qual o número inteiro oposto do quadrado de y, seria menos 1, certo? Pronto. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é só você entender a pergunta, certo? A pergunta diz o seguinte: qual é o número inteiro oposto do quadrado de y? Y é menos 1. Aí o inteiro oposto do quadrado, ó. Qual o número inteiro oposto do quadrado? Quadrado de 1, então o oposto dele é menos 1, certo? Aí no formulário você marcaria esse primeiro item, certo? Menos 1 e menos 1.